Eleições autárquicas 2025, estamos a organizar debates em todos os concelhos de Portugal continental. São 278 debates, ou seja, 278 concelhos. É chegado o momento de olharmos para Algesur. Convidámos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal, mas nem todos os candidatos puderam aceitar. Contamos para Algesur aqui com a presença de José Gonçalves, do Partido Socialista, que se recandidata, atual presidente, e também Manuel Marreiros, do Movimento Independente Renascer, que conta com o apoio do PST. Vamos então começar, mas eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta primeiro a si. Foi durante 20 anos presidente da Câmara de Algesur, contou já com o apoio da CDU, do PS e agora tem o apoio do PST. Daqui a 4 anos recandidata-se, ou se for presidente, recandidata-se o apoio, por exemplo, do Chega? É o que lhe falta. É uma boa questão. Eu acho que, acima de tudo, o que tem que ser valorizado é que, ao longo de todas as eleições em que eu participei, o apoio maior que eu recebi foi da população, foi os votos das pessoas. Porque eu tenho 32 anos de vida autárquica no Concelho de Algesur. Comecei em 1985, na altura ainda era a APU, pronto. Ganhei em 1989 e depois saí em 2013, na altura era presidente da Assembleia Municipal. E voltei a candidatar-me há 4 anos para o Movimento Independente Renascer. Na altura, perdi há 4 anos nos penaltis, perdi por 78 Perdeu votos. Para o José. José, que também foi já vereador durante a gestão do Manuel. É verdade. Teme agora esta antes de mais, candidatura? queria, se me permite, fazer uma saudação especial, obviamente, ao Manuel Marreiros, enquanto candidato à Câmara Municipal, mas também às outras 2 candidaturas da CDU e do Chega. É assim que a democracia acontece e é assim que deve ser. Ninguém deve ficar de fora. Fui vereador, de facto, do Manuel Marreiros, aliás, fui para a política não por a mão dele, mas obviamente a convite dele. Mas teme agora esta candidatura ou não? Está tranquilo? Isso não o preocupa? A democracia é mesmo assim. Teria que temer se um dia não pudesse haver diversidade nem outras candidaturas. Isso aí é que nós todos devíamos Nós sabemos que as eleições autárquicas são eleições muito de proximidade. A escolha está muito na proximidade. Muitas vezes, e em alguns concelhos até, ultrapassa a cor partidária, mas sim o foco está no candidato. Independentemente de se for uma candidatura com a sigla de uma partidária ou efetivamente um movimento independentes, acima de tudo contam as pessoas. É essa a realidade num concelho com 6 mil habitantes, não é? Onde as pessoas conhecem... Pouco mais de 4 mil eleitores. 4 mil eleitores, onde as pessoas de alguma maneira se conhecem todas, não é? Apesar de Algesur ter mudado muito nestes últimos anos, acima de tudo são as pessoas, as ideias, a concretização, os projetos. Então vamos às ideias e aos projetos. Mas pedi-lhe então um diagnóstico muito atual e, se possível, num minuto e meio, um diagnóstico de Algesur. Que concelho é este que está neste momento? Em que estado é que ele está? Algesur é um concelho, obviamente, longe de Faro, longe de Lisboa, um concelho de baixa densidade, mas que ao longo dos anos, e digo os vários anos, tem conseguido ultrapassar as suas dificuldades. Num concelho, obviamente, que a principal indústria ou principal atividade económica é o turismo, não é? Assenta muito depois também no que é a administração pública. O maior empregador do concelho é a Câmara Municipal, depois passa por uns bombeiros, uma Santa Casa, e as empresas com maior dimensão vêm lá mais atrás. E é essa a situação, não é? Um concelho onde o ordenamento do território temos metade em parque natural, a outra metade tem efetivamente rede de natura, reserva agrícola, reserva ecológica, que obviamente traz constrangimentos para estas populações. Mas também julgo que há aqui uma coisa que penso... Constrangimentos é que... O principal constrangimento... Às vezes uma coisa tão simples, às vezes num acrescente numa casa, fora dos núcleos urbanos, pode trazer constrangimentos. A verdade é que também, há uns anos atrás, o que era, de alguma maneira, um parque natural, e aqui havia, de facto, questões muito particulares que nos afastavam, eu julgo que hoje também todos nós entendemos que a mais-valia que temos é a biodiversidade, a natureza. Obviamente que muitas vezes não concordamos com a gestão que é feita do ICNF, do Parque Natural. Mas não tenho dúvidas que, para os seus eleitores perceberem o que está a dizer, essas siglas... Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, não é? Depende do Ministério do Ambiente. E muitas vezes não se compreende a gestão que é feita muitas vezes longe dos locais, não é?
E é por isso que houve uma altura que havia diretor do Parque Natural, agora deixou de haver, e penso que há uma ideia que efetivamente voltar a ter um diretor do Parque Natural. Eu acho que a mais-valia nestes concelhos é precisamente a biodiversidade, a natureza. Muito e bem. isso É o seu retrato atual do Concelho sim. de Algesur. Manuel, concorda com este retrato? É muito diferente daquilo que deixou há cerca de 4 anos? Vamos lá ver. Eu não concordo, portanto, com esse retrato, porque o retrato, vamos lá ver, o Concelho de Algesur é um concelho com grande potencialidade. O grande potencial do concelho é exatamente o seu espaço natural que tem. E nós não podemos estar sempre a desculpar com as restrições do parque, etc. Elas existem. Como existe a Reserva Ecológica Nacional, como existe a Reserva Agrícola Nacional, são tudo, portanto, restrições no território, mas são comuns à grande maioria dos concelhos neste país. Nós temos um concelho que neste momento precisa de brilhar. Precisa de brilhar. Porque já tinha o brilho e perdeu-o com a sua saída? Exato. O espaço, por exemplo, o espaço urbano é pobre, cada vez mais pobre. Os espaços verdes degradados, é preciso mais espaço verde, é preciso mais alegria. As pessoas têm que se orgulhar do espaço onde vivem, das ruas, da sua praça, da sua aldeia. E isso foi um pouco abandonado. Portanto, o Concelho de Algesur precisa exatamente de pegar nas pessoas e fazer com que as pessoas se orgulhem da sua terra. E isso consegue-se naturalmente com outro tipo de política. Um exemplo? Um exemplo é exatamente o uso eficiente da água. Abandonou-se muito espaço público de jardins com o argumento de que era preciso poupar água. Mas, portanto, nós vemos outros concelhos onde isso não acontece. É preciso utilizar racionalmente a água e ter espaços verdes na mesma, ter espaços bonitos, etc, etc. O Concelho de Algesur não pode continuar a ser um espaço onde o desordenamento do território graça neste momento. Apesar das restrições que aqui são referidas, há um grande desordenamento do território. Depois, o Concelho de Algesur precisa de ser limpo. Quando eu limpo, estou a falar dos resíduos sólidos. Portanto, este é um problema transversal a todas as localidades do concelho. Naturalmente que aqui existe uma grande responsabilidade das pessoas. Tem que haver uma aproximação às pessoas para combater este. Água e resíduos. São dois temas que eu tinha precisamente na pesquisa que fiz sobre Algesur, que eu tinha aqui na minha lista de 2 temas que gostaria de analisar com vocês, mas também gostaria de começar com um outro tema que eu acho que é uma questão que diz diretamente aos vossos eleitores, que é a questão das habitações. Mas já agora, se me permite, eu gostava de colocar uma questão que é esta. Que é porque é que Algesur perdeu o brilho nos últimos 4 anos? Eu tenho que lembrar uma coisa que é as maiores intervenções no espaço público foram feitas efetivamente na presidência do Sr. Manuel Marreiros. Portanto, se elas não têm mais brilho é porque efetivamente foi utilizado muita pedra, de facto, nos centros urbanos. É preciso não esquecer essas questões. 20 anos deixam marca para a positiva e para a negativa. E, aliás, se nós quisermos falar, de facto, na marca de 20 anos, é muito fácil, não é? Onde é que está o plano pormenor do Val da Telha? O plano pormenor do Espartal? Quer dizer, eu encarei, e obviamente não renego o meu passado, nem esqueço o meu passado. Aliás, fui vereador na altura com muito gosto e prazer, e com empenho, também quero dizer isso, não é? Mas, efetivamente, Algesur tem um outro tipo de problemas que é preciso, de facto, perceber, não é? Que são exigentes, que exigem, efetivamente, muita determinação e dedicação de um Presidente de Câmara. Deixou o brilho e o José é que deu cabo desse brilho nos últimos 4 anos? Vamos ver, neste momento estamos a assistir no Concelho de Algesur. É uma pergunta, não é uma afirmação. É uma pergunta. Ainda não vi ninguém do meu Concelho dizer que não se orgulha do seu Concelho. Sim. Ainda não vi ninguém do meu Concelho a dizer que não gosta do seu Concelho. Aliás, a procura pelo Concelho de Algesur é notória o aumento que efetivamente teve nestes últimos anos, inclusive com jovens que saíram naturais do Concelho e que regressam, efetivamente, que apostaram, efetivamente, das suas vidas a vir outra vez para o Concelho de Algesur. Era inevitável, é natural que, efetivamente, isto... 20 anos à frente de uma autarquia, é inevitável que esses 20 anos, esse histórico, essa herança de 20 anos seja colocada aqui em cima da mesa neste debate. Com certeza, com certeza que sim. Aliás, todos os equipamentos e praticamente todas as infraestruturas existentes no Concelho de Algesur de relevo foram construídas nesse tempo, nesses 20 anos. Pedra a mais, parece-me. Pedra a mais, segundo o José. Mas não esquecer que eu sou Presidente de Câmara há 7 anos e 3 dos quais passados em pandemia. É a diferença de 4 anos para 20 anos. Vamos ouvir agora o Manuel. O que acontece é que neste momento, quando eu referi nos espaços verdes, claro, criaram-se alguns espaços verdes que têm deixado de ser regados.
onde as plantas têm morrido, onde as árvores têm sido cortadas, e a pedra tem sido acrescentada agora nas rotundas, nos triângulos, etc. Portanto, o combate às alterações climáticas está agora a diminuir, ou seja, porque está a substituir aquilo que é rotundas, mesmo com vegetação espontânea, poderia ser um espaço verde. Pronto. A questão que o candidato do Partido Socialista aqui referiu em relação ao Val da Telha, convém dizer o seguinte: em agosto de 1989 esteve o primeiro-ministro em Algesur e onde foi assinado um protocolo para realizar com a Parquespo, que é na altura uma entidade, uma empresa pública, para fazer o plano pormenor do Val da Telha. Isto foi assinado em agosto de 2009. Há bocadinho disse 1989. Foi lápis. Muito bem. 2009, portanto, 2 meses antes de eu sair da Câmara Municipal. Passaram 16 anos. Passaram 16 anos. Muita coisa se vai falar sobre o Val da Telha. Em relação ao plano de pormenor do Espartal, ele foi aprovado na última Assembleia Municipal do meu mandato em 2009. Mas não nos podemos esquecer que foi mal aprovado, porque efetivamente tem problemas sérios. Tem 3 fossas em vez de facto ter meio hectare. E é preciso efetivamente isto seja dito, não é? Aliás, a Câmara Municipal de Aljube, neste mandato, em termos de Espartal, tem vindo a resolver paulatinamente os problemas que de facto tem. Fez aprovar os emissários que são necessários para a ligação aos esgotos na hectare dos vales, não é? Porque efetivamente, se não teremos ali um problema, porque estamos numa zona de parque natural, entre 2 praias maravilhosas, a Amoreira e o Monte Clérico. E isso é preciso de facto fazer-se diferente, não é? É preciso de facto cuidar nos esgotos, que é essencial nestas questões. Deixe-me só dizer o seguinte: o candidato do Partido Socialista era o vereador do Ambiente. E está a falar que o plano de pormenor foi mal aprovado, foi aprovado por ele também. Mas o senhor era Presidente de Câmara na altura, não se esqueça. Mas manifestou esse seu posicionamento na altura? Só sei que efetivamente foram feitas, em vez de ter meio hectare, foram feitas 4 fossas. Mas não, Sim, mas momento em que é aprovado isto não está com problemas sérios agora. O candidato do Partido Socialista desconhece, não está equivocado. Não desconhece. Vamos ouvir agora. O plano pormenor não aprova fossas nem estações de tratamento. As infraestruturas necessárias ao loteamento foram aprovadas pelo loteamento nos anos 80 e nem sequer eu estava na Câmara ainda, não é? Portanto, há uma confusão entre plano de pormenor e plano de loteamento. A questão é que nesse mesmo mês de agosto de 2009, portanto 2 meses antes de eu sair da Câmara, foi assinado um protocolo entre o loteador e as Águas do Algarve para fazer o emissário para ligar à hectare do Val da Telha. Passaram 16 anos. Senhor candidato, sabe quando é que foi aprovado? Há relativamente pouco tempo. Pelo empenho do atual Presidente de Câmara. Essa que é a verdade. Sim. Aliás, deixe que me diga que uma coisa que é esta. O antigo vereador, e depois passou a ser Presidente, também foi vereador do Manuel Marreiros. Vamos lá ver uma coisa, não há aqui nada a esconder. Eu não escondo efetivamente todas estas condições, não é? Essa que é a grande questão. Eu diria mais uma coisa que esta. Não há nenhum loteamento neste concelho que não tenha problemas, quer seja municipal, quer seja privado. Os vossos eleitores estão-vos a ouvir neste Muito bem. neste Eu gostava também de falar sobre a questão da água, que é importante. Já vamos falar, também consideramos a questão da água bastante relevante, mas os vossos eleitores estão-vos a ver neste momento e com certeza que também gostariam de ouvir outros temas. E, portanto, vou sugerir avançar. Sim, e a minha pergunta para si, José Gonçalves, é: para quando uma habitação, para quando casas acessíveis para jovens, famílias com rendimentos, baixos rendimentos ou rendimentos médios? Para quando? Nós temos, aliás, vindo também do passado, alguns loteamentos municipais que a política ao longo dos anos foi a possibilidade de terem acesso a um lote a custos controlados para poderem construir a sua habitação. Entendemos que ao dia 2 essa não é uma solução. Não é uma solução, não quer dizer que não seja uma boa solução em termos efetivos e que resultou no passado. Mas hoje, com as questões que há dos empréstimos bancários, com o patamar em que a construção civil se encontra, a mão de obra e os materiais, não é? Os jovens não conseguem. O que é que a autarquia pode fazer? A autarquia tem que efetivamente construir. Este é que é o grande desafio desta autarquia e do país. E isso faz parte do seu projeto? Vamos lá ver, faz parte do nosso projeto. Nós temos uma coisa que se chama Estratégia Local de Habitação. Essa Estratégia Local de Habitação irá dar resposta não à questão de habitação para jovens, mas daquelas famílias mais desfavorecidas, não é? Em situações mais vulneráveis. Tem que efetivamente haver aqui outro tipo de ação. E eu defendo uma coisa que é muito esta, que é a Câmara Municipal até tem terrenos, não é? É preciso haver aqui, da parte do Governo, do Estado, seja o Governo qual for, não é? Uma dinâmica
com as autarquias e com o privado para se poder construir, para de facto depois pôr-se no Em mercado. 4 anos, se for reeleito, em 4 anos, quantas casas? Nós queremos fazer aquilo que efetivamente a Estratégia Local de Habitação nos diz, que são 103 casas. 103 Sabendo casas. que é muito difícil, efetivamente, isso acontecer por várias razões. E o orçamento para esse projeto vem... É no PRR. Ou seja, PRR, não utilizem siglas, por favor. Plano de Recuperação Sim, e resiliência. Resiliência. Mas também há outra questão, que é efetivamente Ou seja, fundos comunitários. Os apoios que são dados, não é, têm um limite e por isso é preciso as câmaras irem, ou têm fundos próprios para depois suportar essa diferença, ou têm que ir à banca. E as câmaras municipais mais pequeninas, que as receitas próprias são poucas, Com orçamentos mais têm essa reduzidos, claro, dificuldade. claro. Disse não é? 104. 103. 103, peço desculpa. Não, arredondo para 104, estou a brincar consigo. 104 parece-lhe aceitável e razoável? 103, peço desculpa. Foi feito esse levantamento, naturalmente que esse levantamento estará mais ou menos dentro daquilo que é a realidade do Concelho de Algesur. Mas há pouco perguntou-me para eu fazer o retrato do Concelho de Algesur. E eu fiz um retrato aqui, achei que se você chegasse a Algesur, o que é que você via? Pronto. Eu queria ver o seu retrato, Exato. os seus olhos, o que é que Exato. os seus O que eu olhos via. veem? Agora, é preciso também fazer o retrato daquilo que as pessoas sentem. As pessoas de Algesur sentem. Quanto ao tema da habitação. Exato. E sentem isso, que é um problema muito grave. Há 4 anos atrás, já esse problema era sentido no Concelho de Algesur com grande... Até porque há 8 anos o Partido Socialista prometeu construir casas. Não construiu nenhuma, até hoje. E há 4 anos eu dizia o seguinte... Não construiu, não houve nenhuma? Faça lá a mesma pergunta, quantas casas Mas, senhor, isto é uma conversa aberta. Vamos lá ver quantas casas foram construídas Então no vamos tempo do Manuel fazer Madeiros. Quantas casas Não com apoio... construiu nenhuma. Nenhuma. Quantas é que Aliás, construiu o senhor? Não, Foram entregues. O seu candidato do Partido Socialista Foram está entregues uma série de lotes e as pessoas acabaram por devolver alguns porque não conseguem construir. Essa é que é a grande questão e esse é que é o grande desafio. O preço. Quantas casas construiu? Foram construídas 32, o bairro de 25 de Abril, em Algesur, por trás dos bombeiros, Muito bem. e foram compradas 18 Muito na bem. Rua das Ceifeiras. É 20 anos. Portanto, 50. É 20 anos. 50. Muito bem. 50. Já passaram 16 da gestão do 20 Partido anos. Socialista e foi Não, construído mas o zero. senhor esteve sempre ligado ao Partido Socialista. Zero, desculpe lá. está bem, mas estou a dizer a gestão. Aliás, até foi a gestão não é a Presidente da gestão do Partido, Assembleia. é a gestão das pessoas, a gestão das Não, pessoas. a gestão das pessoas, sim. Agora, quanto à questão da habitação, eu dizia há 4 anos o seguinte. Hoje as pessoas pagam rendas altíssimas. Por uma casa em Algesur e sente-se. As pessoas sentem. Sentem os professores, sentem os médicos. Aí tem-se encontrado solução para isso, oferecendo, quer dizer, facilitando o arrendamento, o pagamento, o apoio nas rendas e a cedência de lotes para construir. Mas sentem os GNRs, sentem os professores, sente qualquer pessoa que queira trabalhar no Concelho de Algesur. Ou seja, há uns anos atrás, a política da Câmara de Algesur esteve muito virada para a autoconstrução em loteamentos municipais, em que se construíram dezenas ou centenas de casas. Mas as pessoas aí na altura, bastava uma pessoa estar empregada e tinha... Não vamos olhar para o passado, Pronto, okay. Vamos nos focar naquilo que é mais importante para os vossos eleitores e para a Pronto, população então do Concelho, que é de facto o futuro. O José Gonçalves propõe na sua recandidatura 103 novas casas. O Manuel já tem algum número que também possa partilhar? Sim, um número próximo desse, mas vou-lhe dizer o seguinte, a Estratégia Local de Habitação foi aprovada em dezembro de 2021. A seguir, o município de Algesur assinou um protocolo com a Secretaria de Estado de Habitação e com o IRU para construir habitações, quase 11 milhões de euros, que foi ratificado e assinado pelos membros do Governo. E a pergunta que há dias se fez numa Assembleia Municipal era se já havia algum projeto para a habitação. E a resposta que o Sr. Presidente da Câmara e candidato para Partido disse é que não temos projeto nenhum para a habitação. É verdade. Isto quase 4 anos depois da assinatura de um protocolo com o Governo por 10 milhões de euros. Acabou de dizer agora na antena do Conta Lá que há a proposta de construção de 103. É verdade. É preciso fazer... Uma frase que me deixou preocupada. É preciso para fazer que é projetos. Muito difícil. Não se esqueça que está a assumir esse compromisso agora. É muito difícil, torno a dizer, porque é preciso fazer projetos. A estrutura da Câmara Municipal de Algesur é uma estrutura pequenina, não esqueçamos disso. É preciso fazer com projetos. Muitas outras estruturas em vários concelhos do norte a sul do país. Por isso mesmo vamos ver quantas casas foram construídas neste país. Mas há uma coisa que é interessante ouvir-se o candidato dizer, que é protocolo assinado. Bom, nós podíamos falar de muitas áreas.
O Manuel Marreiros falou há pouco na GNR. Bom, a GNR só não tem outras condições neste momento para, de facto, receber os agentes, porque efetivamente não tem querido, nos vários governos, mas muito especialmente neste, que nem sequer resposta ao Presidente da Câmara dão. Quando tem um edifício, aliás, têm 2 edifícios municipais ao serviço da administração interna, com um terreno cedido de 6.000 metros quadrados para a construção e assinado também um memorando de entendimento entre a administração interna e o município e a Direção-Geral da GNR. E, de facto, com este governo do PS, de facto, pelo menos se encontrou uma solução, mas pelo menos íamos tendo feedback, estavam a ser feitos projetos, foram feitos mais uma série de questões. Neste momento não sei nada sobre essa matéria. É por isso que eu digo, a assinatura dos memorandos e dos acordos, é preciso de facto ter a noção disto. A administração pública... A assinatura... A administração pública... É só o pontapé de saída... Só uma coisa muito importante que é esta. É preciso a administração pública hoje está pesada em termos administrativos e burocráticos. Não é? É preciso termos também esta noção. Acho que já ficou bastante clara a vossa posição quanto à questão da habitação. Há outro tema bastante também relevante, que é a questão da água. Para quando água de qualidade, quer para a população, assim como, por exemplo, para os agricultores? Vamos lá ver uma coisa. Há bocado, o senhor candidato Manuel Marreiros acusou efetivamente a Câmara de alterar as rotundas e os jardins. Vamos lá, é preciso lembrar que o Algarve foi a região do país que mais penalizada foi com esta situação real, ao ponto de estarmos a um passo de começar a fazer cortes de água em certos e determinados horários. Esta é a realidade. Para fazer uma gestão mais eficiente e responsável. O que seria efetivamente dos algarvios, ou pelo menos dos aljurenses, se tivessem de facto de utilizar a água apenas em algumas horas. Quantas horas de interrupção é que houve, por exemplo, nos últimos 6 meses? Não houve interrupção. Nada? A população teve sempre porque água? Efetivamente a gestão da água fez-se de uma maneira responsável. De facto, tivemos que desligar torneiras, alterar jardins, reduzir regas, etc, para conseguirmos atingir aquilo que era exigido. E a água que chega às torneiras das casas? É de qualidade, são das águas do Algarve. Aliás, há uns anos atrás, nós não pertencíamos ainda às águas do Algarve, depois passamos a pertencer como todo o Algarve. E há aqui uma questão que é esta. Este é um sistema único, não é? E a verdade é que nós, ao dia 2, temos feito intervenções em termos do que é a rede de águas, para assegurar a qualidade da água, garantir que, efetivamente, as infraestruturas estão em condições, tanto que fizemos aprovar uma candidatura de 4 milhões de euros à eficiência hídrica, intervencionamos na rede de depósitos que temos, construímos um depósito novo, vamos construir outro novo. As infraestruturas no que diz respeito às águas está-se tudo e para a agricultura? Para a agricultura é outro cenário, porque efetivamente a agricultura, nós temos 2 freguesias no perímetro de Rega do Mira, Rogil e Odeceixe. Aliás, e nós sabemos, quer o Manuel Marreiros, quer eu, sabe perfeitamente o que tem sido a guerra e a batalha em termos do fornecimento de água, em termos do perímetro de Rega do Mira. Mas já agora quero também dizer uma coisa que é, eu fui defender a Lisboa, perante vários ministros, que efetivamente a importância de termos água da barragem do Alqueva, que viesse efetivamente até Santa Clara e que Santa Clara viesse para o Algarve. Para a agricultura. Para a agricultura e para o abastecimento da rede da água pública. E como é que está essa situação? Aguardamos que efetivamente o Estado, o Governo, neste caso, faça os investimentos necessários para que efetivamente isso possa ser uma realidade. Enquanto isso não acontece? O que acontece em termos de agricultura, o canal do Miras tem tido algumas intervenções, aliás, no outro dia tivemos a oportunidade de fazer uma visita a uma das obras que efetivamente está a ser feita, que é o sifão da Baiona, um investimento considerável, onde efetivamente é aquele sifão que faz a ligação entre o Alentejo e o Algarve, não é? Porque a agricultura do Alentejo tem outra dimensão que não tem a de Aljur. É mais pequena, tem menores parcelas, mas de maneira é igualmente importante para as nossas gentes efetivamente esta atividade económica. É o suficiente, na sua perspectiva, o que está a ser feito do ponto de vista de gestão da água, está a ser uma gestão inteligente no que diz respeito ao fornecimento da água à população e também aos agricultores? Bem, em relação ao fornecimento da água à população, a população do Concelho de Aljur deve ser de uns casos únicos no país em que qualquer agricultor, praticamente todos, espalhados pelo campo, têm água da rede pública. Foi um trabalho enorme feito ao longo de 20 anos, em que eu estive na Câmara Municipal, e hoje talvez o Concelho de Aljur seja dos concelhos do país onde a população é mais servida com a rede de águas. E note-se
que esse trabalho de expansão da rede pelo campo foi feito pelos funcionários do município, os trabalhadores do município. A questão do uso eficiente da água é, de facto, necessário, mas nós temos que ter também alguma qualidade no nosso espaço urbano. E o espaço urbano tem que ter espaços verdes, tem que ter árvores, tem que ter sombras. Nós temos que combater as alterações climáticas. Temos que diminuir a temperatura do espaço urbano. Mas se tivesse que fazer uma escolha entre que a água chegue às torneiras da população e regar um jardim... Vamos lá ver. Se chegar ao ponto de ser que se poupar, a escolha é óbvia, como é óbvio, não é? Temos que fazer essa opção, dar um copo de água a uma pessoa ou então regar uma planta. Não há dúvidas Não há dúvidas nenhumas quanto a isso, não é? Quanto à questão, e é importante o trabalho agora, o trabalho que está a ser feito, de substituição de redes antigas, etc., e que se aproveitou esta oportunidade agora de investimento. Quanto à gestão da água para a agricultura do perímetro de rega do Mira. Bem, há vários anos, também pelo efeito da seca, que a barragem de Santa Clara está quase no nível de morto, chamemos assim. Muito baixo, Pronto, sim. Um nível muito baixo. O que se passou, e tem havido algum conflito, e esse conflito acabou por a anterior Ministra do Ambiente ter demitido a direção da Associação de Beneficiários do Mira e colocou lá uma comissão administrativa. Os principais problemas começaram aí, nesse momento. Porque nós sabemos que existem duas realidades distintas no perímetro de rega do Mira. É a realidade do Concelho de Odmira e a realidade do Concelho de Algesur. No Concelho de Odmira temos a grande agricultura de estufas, dos frutos vermelhos, etc., uma agricultura mais intensiva, e no Concelho de Algesur nós temos uma agricultura que é a agricultura do pequeno e médio agricultor. Temos alguma agricultura intensiva, mas muito residual, e na gestão da crise, quem é que pagou? Os pequeninos. São sempre os pequenos que pagam mais, não é? Aqueles que precisam mais também. Sim, e aqueles que são o substrato humano daquele território, que são as pessoas que lá estão, que vivem lá, que lá trabalham, que lá nasceram e que têm uma agricultura, alguma pequena agricultura de subsistência, alguns têm a sua também atividade económica dependente da agricultura, mas esses ficam lá sempre, quer haja água ou quer não haja água. As grandes empresas da agricultura, tanto estão no Concelho de Algesur ou de Odmira, como estão em África ou no norte da África, não é? Portanto, a gestão... Não devem ser desvalorizadas de forma não, alguma. De forma também nenhuma. Estão a criar postos de trabalho que desenvolvem a economia do Concelho. Há espaço para isso, mas esse tipo de agricultura trouxe problemas graves, nomeadamente no Concelho de Odmira, porque veio trazer outros problemas de natureza social. E nós, em Algesur, também apanhamos isso. Está a falar da questão da imigração, é isso? Não, estou a falar do aumento da população e que não há infraestruturas, neste caso de habitação também, para acolher essas pessoas. Pronto, e isso veio criar também problemas ao nível dos serviços públicos, etc. Não é? Pronto. E estes municípios devem ser compensados por isso. Deve haver um esforço maior para fazer face a esta avalanche, chamemos assim, de aumento de população, que chegou de um momento para o outro, que cria problemas no sentido de que as infraestruturas escolares acabam por não conseguir receber todas essas pessoas em condições. É uma bola de neve nos serviços públicos, nos serviços municipais, e estes municípios precisam de ser apoiados nisso. Incluindo Algesur, está a falar também, do caso de Odmira, mas também está a falar nós do caso... Nós somos vizinhos, somos vizinhos, claro. Não é? Esses efeitos sentem-se em Algesur também. Agora, relativamente à questão da água, o perímetro de rega do Mira, nós vamos continuar a lutar sempre para proteger os nossos pequenos agricultores. Como é que tem sido feita essa integração no Concelho de Algesur, com estes movimentos migratórios para este tipo de trabalhos agrícolas? Nós temos de ter aqui um termo de comparação que é, dos 12 mil hectares que se compõem o perímetro de rega do Mira, Algesur tem 1.200 hectares. Portanto, a dimensão é outra, não é? Os problemas são outros, sendo iguais, mas têm outra dimensão. Obviamente que os serviços concentrados do Estado sofrem com isto, até porque o Estado, independentemente de quem estiver, tem desinvestido nesses serviços. E uma das reivindicações que as câmaras, nomeadamente Odmira e Algesur, têm feito, que é preciso, de facto, reforçar estes serviços do Estado, nestes concelhos que efetivamente... E o que é que o poder autárquico, no meio de tudo isso, pode fazer? O poder autárquico, acima de tudo, tem a obrigação de ir
ter com quem decide estas matérias Pressionar, e pressionar, de alguma forma, não é? não é? E obviamente tentando integrar estas famílias. Nós temos algumas famílias que estão completamente integradas, não é? Têm miúdos na escola, não é? Em Algesur, e que efetivamente não temos esta dimensão. Não há problemas de integração em Algesur. Há alguns problemas, não vamos esconder. Nós problemas temos é ali que algumas existem? questões que efetivamente, sobrelotação de algumas casas que estão arrendadas, por exemplo, este é um problema, Não é um problema de Algesur, infelizmente, Não é um problema de Algesur. mais geral. não é? Efetivamente, esta questão da agricultura, e isso aqui, eu acho que nada nos divide nesta matéria, mas que é preciso olhar para estas realidades. Aliás, o que surge primeiro neste território foi o perímetro de Rega de Mira, depois surge um parque natural. E a verdade é que os conflitos, não é? Eu assisti a muitas reuniões entre os dois ministérios, quer do ambiente, quer da agricultura, não é? E efetivamente não há entendimento. Mas há aqui uma questão que também é preciso ser dita, que é, de facto, foi no governo anterior a ministra da Agricultura que demitiu a tal direção da ABMIRA, mas, desculpe, o PSD ainda não fez diferente, ainda não alterou, efetivamente, e tem sido retificado, quer pelos municípios, quer pelas associações que efetivamente estão no terreno. Tem alguma iniciativa específica, concreta para esta área? Ou seja, a questão da integração destas comunidades migratórias? Nós integramos estas comunidades como integramos outras. Algesur tem, efetivamente, na sua escola, que temos ensino só até no 9º ano, tem cerca de 25 nacionalidades. Não há insegurança? A população não se sente insegurança? Não há insegurança. Não há efetivamente um sentimento de insegurança em Algesur e não há efetivamente um sentimento de insegurança efetivo. Algesur tem uma particularidade, há bocado falávamos na questão dos habitantes. Algesur tem sempre aqui uma população flutuante, durante todo o ano, diria que se calhar o dobro, e nas alturas de verão e nos fins de semana terá o triplo, 3 vezes mais, 4 vezes mais. E o grande desafio para o Algarve, não é só da Algesur, é muitas vezes como é que se responde em termos de infraestruturas e serviços a estes picos. Porque muitas vezes as questões são calculadas, não é? Por uma população que efetivamente ronda os 6 É uma mil certa habitantes. dependência da economia local por aquilo que é o próprio turismo e É verdade. que funciona por épocas Não, mas e o que cria essa dependência. O turismo nos últimos anos tem mudado também muito, não é? A Algesur conseguiu ter 3 ou 4 unidades com qualidade, já tinha uma boa rede de turismos rurais, muito interessante. Obviamente também tem muitos alojamentos locais. A verdade é que a oferta em termos turísticos aumentou substancialmente neste concelho, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade, não é? E depois há movimentos muito interessantes, não é? Não é só o verão, mas o surf enquanto produto veio quebrar muito esta sazonalidade e os caminhantes, não é? A Rota Vicentina e a Via Algarviana vieram fazer aqui toda a diferença. Aliás, há estabelecimentos que antes trabalhavam 4 meses, 5 meses no máximo e agora trabalham todo o ano. O turismo tem... Podíamos fazer mais pelo turismo em Algesur? Promover mais o turismo? Porque o turismo também tem o lado positivo do desenvolvimento económico, não é? Sim, naturalmente é o desenvolvimento económico e desenvolve não só o alojamento, desenvolve também o comércio, desenvolve também a agricultura, portanto, Restauração. a restauração, etc, etc. Portanto, o que nós devemos apostar, e há pouco eu referi, exatamente, na qualidade do nosso espaço urbano, na qualidade dos espaços envolventes das nossas praias, nas vias de comunicação, de acesso às praias, porque é necessário fazer muito trabalho nessa área também, não é? Pronto. E apoiar e incentivar também agentes locais económicos, por exemplo, nos restaurantes, nos produtos típicos, como a batata doce, por exemplo, não é? Que é o ex-libris do Concelho de Algesur. E que é uma delícia. Eu espero que venha, eu espero que no próximo festival, deve ser no final de novembro, que esteja lá presente, pelo menos para aproveitar. Com todo o gosto, é muito boa. Exato, é muito boa. Temos o amendoim, temos o gado, temos uma série de produtos, temos o marisco, temos o peixe, etc. Apostar mais na gastronomia local, porque vai-se perdendo muito, está-se a perder um pouco, mas há alguns estabelecimentos que ainda apostam nessa área, e eu acho que é uma área que o turista procura sempre, que é conhecer o que é a tradição local em termos gastronómicos, etc, etc, etc. Há que saber atrair turistas, mas também tratá-los bem e dar-lhes as condições Exato, que eles precisam. É isso. É importante também não esquecer esse ponto. Estrada Nacional 120. Estrada Nacional Transportes 120. públicos. Transportes públicos. Equipamentos como creches, equipamentos para a área da saúde, do desporto, da saúde, desculpe, já tinha dito. Estas questões serão pendentes até quando?
Estrada Nacional. A Estrada Nacional que liga Sines a Lagos, Estrada Nacional 120, não é mais alternativa. Não é? Eu acho que, efetivamente, uma vez por todas, e há tantos anos que se fala num IC4, que eu penso que esta questão deste acidente que aconteceu nas curvas em Odeceixe, vieram pôr e colocar na agenda obrigatoriamente esse assunto. Desde o primeiro minuto que efetivamente se detectou umas fissuras na estrada, o município de Aljura e eu próprio pusemos-nos a caminho. Tivemos reuniões com as Infraestruturas de Portugal, com a sua direção. Eles estiveram no terreno mais que uma vez, comprometeram-se connosco num calendário que sabemos que muitas vezes não é fácil, ultrapassando até algumas questões, alegando a urgência. Esse calendário? Vamos lá, o calendário, conhecendo de facto os membros da administração pública, eu diria que é um calendário muito razoável. Quer dizer que já tem uma data para o início das obras? As obras estão a começar neste momento porque foi assinado o auto de consignação na sexta-feira passada. E vão durar quanto tempo? 3 meses, que está no caderno de encargos, não é? A empresa é conhecida, é uma empresa que também trabalha em Aljura, que tem dado provas de competência. Se vai criar um grande impacto ele já criou, no movimento da população, entre concelhos e... Vamos lá uma coisa, ele criou efetivamente durante estes meses, não é? Desde março até agora. Não será maior do que aquilo que já Não será maior porque a estrada está encerrada. Aquele troço que vai ser intervencionado está encerrado neste momento. E o que é que se teve que montar? Toda uma operação de logística e não só, que efetivamente faz o trânsito transitar direito à Praia de Odeceixe e, obviamente, por estradas e caminhos municipais, onde temos feito um esforço grande de recuperação dessas estradas no sentido de criar as condições mínimas de circulação. Mas também é preciso dizer que, efetivamente, é fundamental estes concelhos, Sines, Altemira, Lagos, Vila de Bispo, Monchique e Aljura, fazerem ver a quem de direito que é urgente meter, de facto, na agenda como prioridade um IC4/120, porque há efetivamente um traçado do IC4 que teve uma série de pareceres negativos há uns anos atrás e há uma tentativa de E há um esforço por parte das autarquias. As autarquias pediram ao Sr. Ministro das Infraestruturas, logo quando aconteceu este acidente, pediram uma reunião de urgência. Não houve possibilidade de facto de fazer essa reunião com o Sr. Ministro. Já voltamos de facto à carga com a situação. Eu acho que porque quem prioriza as intervenções em termos desta rede nacional é o governo que estiver, não é? E é preciso, efetivamente, que esta intervenção vamos saltar, a rede de transportes seja contemplada no futuro. A ligação entre freguesias do concelho. A ligação entre freguesias do concelho não está pior do que estava há uns anos atrás. Nós, efetivamente, temos... Isso não resolve nenhum problema. Não resolve, mas a verdade é que foi criada uma empresa... Foi criada, não. A AMAL tem a competência agora nos transportes, não é? E, efetivamente, o esforço tem sido feito a 16, não é? Porque, obviamente, que há linhas que são muito rentáveis, há outras linhas que não são rentáveis. Aliás, a Câmara Municipal de Aljura já teve em tempos de fazer um protocolo com a EVA para pagar um suplemento para que existisse 2 vezes por semana transporte entre a Carrapateira, que é a freguesia mais a sul, e até Aljura. E aí nós tivemos que efetivamente chegarmos à frente. Mas está satisfeito com a resposta que foi encontrada até agora? Não estamos satisfeitos, queremos mais, mas melhoramos substancialmente, de facto, a questão dos transportes, nomeadamente públicos e escolares. Manuel, é preciso fazer mais? Bem, em relação aos transportes públicos, vamos lá ver, nós somos um concelho de extremos, ou seja, temos cerca de, entre Odeceixe e a Carrapateira são 40 km, mais ou menos, são mais ou menos 40 km. Existem algumas populações que são mais isoladas e onde o transporte público é mais escasso, também por essa razão. Eu penso que deve ser feito um esforço também, talvez através das juntas de freguesia, em colaborar com essas populações mais isoladas, sendo as próprias juntas a fazer esse serviço de apoio às pessoas que vivem mais isoladas, no campo, etc. Uma coisa simples como ir a um centro de saúde. Não é? Exato, como já há uma freguesia que faz isso, não é? A freguesia da Bordeira já faz esse serviço. Eu acho que isso podia ser melhorado e estudado. Quanto aos transportes escolares, há uns anos atrás, quem fazia esses transportes escolares dentro do Concelho de Aljura era o município de Aljura. Pronto, fazia esses transportes, todos os transportes escolares. Agora existe uma empresa que faz esse serviço, uma parte desse serviço, porque o município também continua a fazer esse tipo de transporte, não é? Pronto, nós temos que analisar bem essa questão, porque tentar otimizar melhor isso,
tem custos muito grandes para o município. É uma questão só de optimização? Otimizar, porque também há custos financeiros elevados que nós temos que ponderar e ver se é possível encontrar uma outra solução, sabendo bem que há dificuldade de contratar motoristas para trabalhar na Câmara Municipal, mas o esforço no sentido de uma maior participação do município nisso, penso que deve ser ponderado e deve ser analisado. Muito bem, e eu gostaria de passar para outro tema que nós já abordámos de uma forma mais leve, que é a questão de facto de como criar o tecido empresarial. É possível dar mais energia a esse tecido empresarial, criando novos postos de trabalho. Novos postos de trabalho vão atrair jovens com habitações, com uma renda acessível, permite que eles lá fiquem. Olha, empregos qualificados, claro. Neste momento, e há bocado falava-se na questão do turismo enquanto atividade principal neste concelho, nós este ano fizemos promoção em 5 feiras. Em Espanha, feiras da especialidade ligadas ao turismo. Aproveitamos, infelizmente, um acidente que houve, um incêndio que houve em 2023 e conseguimos uma candidatura de cerca de 160 mil euros para, de facto, fazer promoção do concelho. E, além da promoção, temos, de facto, capacitado os agentes turísticos, nomeadamente das unidades hoteleiras e alojamento, e também de alguma restauração, de capacitá-los mais para um conhecimento mais real do nosso concelho, que também é importante, eles enquanto promotores do próprio concelho. É verdade, os restaurantes melhoraram substancialmente a sua oferta, mas é preciso apostar, e isso estamos todos de acordo, que é preciso apostar de facto nos produtos locais. Nós temos produtos de excelência, a batata doce. Não está a responder à minha pergunta. Vou já lá. Muito Nós temos uma zona industrial, construída há uns anos. Nós, neste momento, há umas empresas que estão a elaborar. Não há muitas, não é fácil. Somos um concelho de periferia. Qual é a maior dificuldade? É o facto da Não, localização? a maior dificuldade não é nenhum que efetivamente tenha a ver até com valores dos lotes, porque os valores dos lotes são vendidos a €1 o metro quadrado. Foi sempre assim, porque foi efetivamente financiada as infraestruturas. Nós, neste momento, fizemos aprovar uma segunda fase de infraestruturas. Veio ontem a candidatura aprovada, são 900 mil euros para a segunda fase de infraestruturas da zona industrial. Portanto, nós vamos ter que arranjar 30% desses 900 mil euros para começar a obra. Temos o projeto pronto. Para criar um parque industrial. Criar mais hipóteses e mais lotes para. Mas é preciso aqui um impulso, não é? Possivelmente com outro tipo de medidas que a Câmara Municipal seguramente não as conseguirá ter, mas se calhar de investimentos mais no interior, em concelhos de menor densidade populacional, que efetivamente as empresas possam ter aqui alguma diferenciação positiva. Tem alguma iniciativa específica que possa, do seu programa que possa... A iniciativa é, efetivamente, podemos criar um gabinete de apoio ao investimento e isso, efetivamente, será muito importante, podemos concretizar essa matéria. Nós já o tivemos, já tivemos alguns técnicos ligados a essa área e queremos voltá-la a ter para incentivar e promover, de facto, a nossa zona industrial, mas não só. Manuel, como é que se atrai mais empresas, mais emprego, mais desenvolvimento económico, mais qualidade de vida? Nas relações entre as empresas e o Estado e as autarquias, eu diria que o que as empresas não pretendem é que as chateiem. Ou seja, se não criarmos problemas às empresas, é uma boa ajuda que a gente damos às empresas. Ou seja, o que é que quer dizer com isso? Não criar quer dizer que os problemas às serviços empresas? municipais, na resposta aos pedidos das empresas, têm que ser expeditos, têm que ser rápidos, têm que ser desburocratizados, as respostas têm que ser seguras, têm que ser certas. Portanto, isso é o mais importante de tudo para as empresas poderem investir. E é isso uma das queixas grandes que as pessoas têm neste momento. É a falta de resposta atempada, certa, rigorosa. A máquina está demasiado burocrática? A máquina está emperrada. A máquina está emperrada. Pronto. Isto é as empresas em geral. Em relação à zona industrial, tem sido difícil, agora o candidato do Partido Socialista aqui referiu, aliás já tinha referido isso em reuniões de Câmara, a questão da aprovação de uma segunda fase, das infraestruturas, etc. O que é certo é que mais de metade dos lotes da primeira fase não estão ocupados, nem estão construídos ainda, não é? Pronto, eu não conheço detalhadamente o caso de cada um, porque a maior parte dos lotes até se calhar estão atribuídos, não é? Mas as coisas não andam, não conheço porquê, não sei porquê, não posso agora estar aqui a dizer porquê. O que é certo... Quer contribuir aqui para nos esclarecer aos dois? Haverá problemas, se calhar, das próprias empresas, não sei.
Pronto, mas é importante, exatamente, encontrar uma forma, e essa forma começa exatamente pela desburocratização, para que as coisas andem mais rapidamente. Isso não só para as empresas, mas para os particulares, como para o cidadão comum que se dirige à Câmara Municipal. Pode-nos ajudar a Posso esclarecer ajudar, este com certeza. Vamos lá ver uma coisa. A maior parte, ou uma parte substancial de lotes, tem, neste momento, os seus processos a serem aprovados. ponto? Desculpe, mas queria Alguns deixar que a segunda fase, se a primeira ainda não está porque efetivamente estão solidificada. comprometidos. Aliás, há um lote da primeira fase, da segunda fase, que efetivamente não tinha infraestruturas, mas está lá construída uma rede, uma vedação e efetivamente já devia ter construído. Ainda não construiu. Não vale a pena agora estarmos a ir ao passado, podíamos ir, mas não vale a pena, olhar para a frente. Não é? De acordo. A verdade é que nós vamos criar um gabinete específico nesta matéria para ajudar as empresas. A verdade também, e é preciso dizer-se isso sem meios nenhuns, a administração pública não está leve, está pesada. E eu sei o que foi a administração pública há 20 anos atrás e sei o que é a administração pública ao dia 2. Os pareceres cada vez são mais, as inseguranças cada vez são mais dos próprios técnicos. Como é que as câmaras cativam a vida de técnicos quando lhes pagam o que lhes pagam? Esse também é um desafio muito grande para as autarquias. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Há tempos atrás tinha um jurista que entrou na Câmara, que estava a fazer o seu trabalho, e que a administração pública, noutra área, foi buscar o dobro do valor, a pagar o dobro do valor. E eu não posso fazer, as autarquias não o podem fazer. E, portanto, essa também é uma dificuldade acrescida. E a verdade também é que se diga que é, em termos de dinâmicas do município, as dinâmicas não diminuíram. As dinâmicas, pelo contrário, têm aumentado. A procura tem aumentado nas várias áreas e, efetivamente, essa é uma resposta que tem que ser dada. E, hoje em dia, a administração pública está pesada. Está pesada. É preciso encontrar mecanismos para, de facto, vencê-los. Aliás, legislação que nos obriga, muitas vezes, a alterar preceitos, não é? Veja-se a questão dos simplexes e apregoados simplexes, que vieram trazer ainda mais confusão em algumas áreas, mas que é preciso, de facto, e eu concordo perfeitamente com isso, que o investidor não pode estar 8, 9, 10 anos à espera. Aliás, veja-se um exemplo de um hotel que demorou 20 anos a ser construído, que é o Hotel Val dos Povos, passa a publicidade, mas que efetivamente atravessou os 3 presidentes de Câmara e só agora é que conseguiram fazer um investimento. O que torna as coisas sempre difíceis. Nesse caso concreto que o candidato do PS está aqui a falar, nem sequer foi da Câmara Municipal que emperrou isso, não é? Pronto. A administração pública. Exato, mas em relação ao apoio aos empresários e ao investimento, foi aqui já referido que o município já teve um gabinete de apoio ao desenvolvimento. E digo-lhe que esteve com grande sucesso. Já teve e depois deixou de ter? Deixou por de ter. Alguma razão específica? Eu desconheço, porque eu saí da Câmara e isto também não é culpa do candidato aqui do Partido Socialista, porque acabou antes disso, não é? Mas esse foi muitíssimo importante. Porquê? Porque nós sempre fizemos um esforço enorme, eu pelo menos enquanto estive na Câmara Municipal, de aproveitar ao máximo o que eram os fundos comunitários. Se era ir buscar um euro, a gente ia buscar um euro. Se era 50 cêntimos, íamos buscar. E isso fizemos. E esta gestão tem feito isso? Pouco. Podia fazer mais. Deixe-me concluir. Eu já respondo. Deixe-me concluir. E esse gabinete não só apoiava os projetos do município, como uma componente muitíssimo importante de apoio aos empresários, aos agricultores, aos comerciantes, etc., tendo apoiado dezenas e dezenas e dezenas de candidaturas dos privados a fundos comunitários, não é? Pronto. O município de Algesur sempre dependeu muito do seu investimento dos fundos comunitários, dos fundos exteriores, porque as receitas do município são elas só insuficientes, as receitas próprias, para além de pagar as despesas de funcionamento, as despesas correntes, sobra pouco para o investimento. E temos que ir buscar onde está disponível. E habitualmente está disponível nos fundos comunitários. E aí é uma grande preocupação nossa. Essa vai ser uma prioridade sua. Uma prioridade também, naturalmente. Nós só podemos fazer omeletes com ovos. Não havendo ovos, não há omeletes. E isso temos que apostar muito nisso, não é? Vamos Podia buscar mais ovos. Podíamos sempre ir buscar mais. Lembrando, efetivamente, no tempo que o seu candidato foi Presidente de Câmara, a facilidade aos fundos comunitários era outra. Mas para dizer uma coisa que é, entre 2009 e 2019, aconteceu uma coisa que se chamava Polis.
Não foi da minha responsabilidade enquanto Presidente de Câmara, mas fui eu que o terminei. E foram investidos no município de Aljur 7 milhões de euros, no investimento que efetivamente nós tivemos que arranjar de cerca de 1,6 milhão de euros. Portanto, 5 vezes mais. Depois, temos efetivamente algumas candidaturas aprovadas, outras que aproveitamos. Neste momento nós temos na rua cerca de 7 milhões de euros de investimento, entre os quais uma parte substancial de fundos comunitários. Há uma questão que é preciso também referir, que é a rede viária. Nós não temos dinheiro para estradas. Os municípios, há uns anos esta parte, não têm dinheiro de fundos comunitários para estradas. Nós neste momento estamos a aproveitar, devido à tragédia que tivemos em 2023, na zona de Odeceixe, onde conseguimos uma candidatura, devido aos incêndios que tivemos, de 2,7 milhões de euros, onde o Estado entrou com 1,6 milhões de euros no fundo de emergência para acudir a estas estradas, à rede viária, que só neste momento se iniciaram há cerca de 1 mês e tal, 2 meses. Portanto, o tempo que passou foram quase 2 anos. Esta é que é a realidade. Estão a ser intervencionados, é bom que aproveitamos essas situações. Todas as outras obras na rede viária estão a ser feitas às expensas do município, em termos das suas redes, das suas receitas próprias, ou então a possibilidade de irmos à banca, que temos uma boa capacidade para ir à banca. É essa a situação. Fundos comunitários, sim, naqueles que é possível. Neste momento e neste mandato, sim, aproveitamos bem. No mandato anterior não aproveitamos, porque, como digo, estamos... a pandemia. Quando se perde milhões de 30 euros, segundos, quando estamos se mesmo a perde terminar. milhões de euros para a habitação, após um acordo estabelecido com o Governo, dizer que estamos a aproveitar bem, naquilo que é essencial neste momento e mais preocupante do Conselho de Aljur, Mas é, de facto... o seu candidato construiu quantas casas ao longo dos 20 anos? A Câmara adquiriu 50 casas. Não, quantas construiu? 32 e comprámos 18. São pronto. 50. Disponíveis para a Com população. certeza. Aliás, também foi o candidato que vendeu até algumas casas de função na altura, não, que efetivamente está havia muito equivocado. casas entregues aos médicos e foram Não, vendidas. O seu candidato sabe que eu só entrei para a Câmara Municipal em 1990. E os médicos a quem foram vendidas as casas foi antes de 1990 e esses médicos tiveram até, um deles até se reformar essa casa. Uma coisa que eu sei é que efetivamente a Câmara Municipal arranjou condições para que efetivamente fixar médicos e vai seguramente arranjar condições para fixar outro tipo de pessoas ou outro tipo de profissões. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, as realidades, e eu, mais uma vez digo, fui 12 anos vereador do Presidente Manel Marreiros, não me esqueço a facilidade com que se fazia algumas coisas e não me esqueço, e conheço bem, a dificuldade com que hoje fazemos alguma coisa. É diferente, a gestão é diferente. Não vale a pena estarmos aqui a dizer que não se aproveitou, porque se aproveitou. Mesmo a terminar o nosso tempo, e eu gostaria de colocar a última questão, e tenho 1 minuto para responder cada um de vocês, e começo consigo. Sim. Se for eleito Presidente da Câmara de Aljur, qual será a primeira medida prática e visível para a população que vai pôr em prática? Olha, o Renascer vai ganhar as eleições. Isso é o que eu sinto na rua e isso é o que a gente ouve na rua. E o que as pessoas querem é habitação e educação. Não falamos aqui sobre educação. A escola de Aljur, face ao aumento populacional, está a arrebentar pelas costuras. Nós já insistimos para comprar terrenos para fazer uma nova escola para Aljur. Portanto, habitação e educação são coisas essenciais. E o que é que a população, educação e habitação, mas o que é que a população vai perceber? Que há algo diferente? Alguma iniciativa mais prática? A mais prática, mas é difícil de um momento para o outro explodir assim qualquer coisa, não é? Mas a melhoria do atendimento público, a melhoria do funcionamento dos serviços, isso tem que ser evidente passado pouco tempo. E é isso Muito que nós bem. vamos apostar também. Muito bem. Muito bem. 1 minuto, por favor. Na democracia não há vitórias antecipadas. A democracia tem-nos ensinado muita coisa. Uma coisa eu sei, transparência, honestidade e trabalho, isso eu garanto. Aliás, as pessoas conhecem-me. E uma medida prática? Uma medida prática visível? sobre a escola, já agora que é preciso dizer, nós temos os terrenos e temos o acordo da Direção Regional da Educação e da CCDR para, de facto, a ampliação da escola, para criar condições para termos o 12º ano em Aljur, que é de uma reivindicações há muitos anos que é preciso, porque nós todos os dias estamos a transportar cerca de 170 alunos para Lagos e cada vez que transportamos os nossos 170 alunos para Lagos perdemos alguma coisa. E nós queremos ensino secundário em Aljur, e isso não tem dúvida nenhuma.
E assim termina o debate em Algesur, já sabe, a decisão é sua, dia 12 de outubro. Até lá, fique bem.